Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver. Esse episódio de hoje ele está fluindo arte, beleza, filosofia, porque a pessoa que está aqui, além de ser uma mulher linda, incrível, é autora, é escritora. Olha, eu quero falar tudo sobre tudo, está tudo aqui na minha pauta, mas nós vamos falar durante a entrevista. Eu te convido a conhecer Eliana de Castro. Nós vamos falar sobre o livro dela, vamos falar sobre a revista que ela edita e vamos contar a carreira, a trajetória e que mulher empoderada que é uma inspiração para você. Seja bem-vindo ao Mask TV Podcast. Você vai até o YouTube, no canal do Rômulo, dá aquele like, toca o sininho, isso é super importante para a gente. Mas eu já estou aqui com o coração muito agradecido por você fazer parte de todos os nossos episódios. Eliana de Castro, o que eu posso dizer de alegria, de prazer de você naquele dia no café ter aceito o convite e hoje estar aqui? Muito obrigado. Eu é que agradeço, porque foi um convite de esperança. Ah, meu amor, que delícia. Foi assim que eu recebi. Eu queria tanto, quando eu te conheci, para vocês que não sabem, Eliana de Castro estava no Café Ciesp, do Grupo de Sustentabilidade de Cotia, do qual nós fazemos parte. Ela era uma das apresentadoras e a gente conheceu, eu bati um papo, entrevistei ela para o café e ela estava aqui. Eu falei, vamos, né, essa é uma oportunidade. Aí comecei a conhecer livro, conhecer a revista e aí tem aqui hoje. Você sabe que fazer um podcast, o meu podcast começou com um foco, depois ele foi mudando, porque era tanta história linda a ser contada, mas ao mesmo tempo eu falo de meio ambiente, de segurança, de saúde, de qualidade de vida. E de filosofia. Eu tenho um trecho aqui, porque claro que se é filosofia eu vou abrir com um trecho. Quem tem por hábito achar que nada merece, inventa pretextos para ficar onde não cabe. Então eu começo te agradecendo e dizendo para mim o seguinte, o que eu faço é o seguinte, você chegou nesse mundo quando? E você sabe por que você veio? Eu cheguei literalmente no dia 23 de janeiro de 1982. Que maravilha. Eu gosto de todos os números, apesar de não entender nada disso de numerologia, mas eu gosto de escrever esses números, eu gosto de pensar nesses números. Eu acho todos eles muito bonitos. Acho 23 um número lindo, janeiro um mês de sol. Meu nome significa luz solar. E combina com a minha missão de vida o que eu vim fazer aqui. Eu vim escrever para que as pessoas se curem. Você sabia disso há muito tempo ou descobriu isso no meio do caminho? Eu descobri isso no meio do caminho, porque a minha trajetória, ao contrário do que diz meu nome, de sol não teve nada. E até que eu fizesse algo realmente... até que eu assumisse as minhas sombras. Olha, é tão importante quando a gente fala de assumir sombras, né? E você está dizendo que foi no caminho que você descobriu esse propósito? Então, quando menina, você queria ser o quê? Como era a sua relação na infância? Então, isso é bastante curioso. Eu sempre gostei. Eu tive uma infância muito... Não digo muito pobre, eu tive uma infância pobre, né? Não fui muito pobre. Nós vivemos na periferia. Estudei a vida toda em escola pública e sempre fui uma criança muito sozinha. Eu sempre gostei muito de ficar sozinha. Sempre gostei disso. Adoro também. Não era um problema pra mim. Também não é pra mim. Então, eu tinha, como todas as crianças da época, estamos falando dos anos 80, né? As mães que saíam para trabalhar fora, como a minha mãe saiu, as crianças foram criadas pela televisão. Então, hoje, repassando a minha história, é muito curioso. Esses dias eu falei pro meu marido isso, eu falei, caramba, se um dia um dos meus romances virar uma novela, a minha história terá a redenção mais linda de todos os tempos, porque foi a criança que assistiu novela e que se formou mulher olhando outras atrizes, de repente escreve uma novela que muita gente vai assistir, que muita gente vai se identificar. Então eu fui uma criança muito sozinha, que adorava assistir novela. Até hoje é uma grande paixão. Eu sou muito noveleira, o que decepciona muita gente que acha que eu sou muito intelectual.
que eu sou, eu leio muitos bons livros, tenho uma vida acadêmica muito ativa, mas eu não tenho medo nenhum e eu acho que é uma grande bobagem você ficar só, né, citando o nome de autores, né? Eu assisto novela com o maior prazer do mundo, a minha maior alegria, e fui essa criança, fui essa jovem, fui, não nos 20 anos não, que eu já estava trabalhando bastante, né? E voltei a ser essa mulher que assiste novela, que hoje pode ficar em casa, cuidando da literatura, e tem uma literatura de cura, e quando eu chamo a literatura de cura, quer dizer isso também, né? De voltar às raízes daquilo que importa, né? A minha casa, o meu cachorrinho, o meu marido, um cotidiano que eu valorizo o cheiro do café. E se eu falar pra você que você não é a pessoa mais apaixonada por novela? Ai, porque você também é. Muito mais do que você. Você não tem... Tô brincando, porque quando você estava falando, né? Eu só fui movido na minha vida por causa das novelas. Porque eu nasci também numa família mais difícil um pouco, não vem caso, mas a novela, eu sempre quis ser ator. Sempre. Não importava se eu estava morando naquela favela e que o meu entorno não me permitia. Sim. Mas em 72, quando passava Cavalo de Aço, 72, 10 anos antes de você chegar no mundo, eu assistia Cavalo de Aço. E depois outros Semideus, tudo em preto e branco. E eu entrava dentro daquele tubo. Entrava. Eu vou ser isso um dia. E vim para São Paulo, um dia eu te conto. Então, a novela, para muitos brasileiros, foi realmente a base de cultura. Sim. Não existia outra coisa. Sim. E a gente se apegou muito a ela. Sim. Mas é maravilhoso tudo isso, você dizer. E realmente a sua intelectualidade não tem nada a ver com o gosto por novela. Isso no meio acadêmico que eu participei por muitos anos, e ainda participo, né, que vou começar um doutorado, e eu sempre as pessoas ficam um pouco, né, tudo que é muito popular, né, é verdade. Um livro popular, uma canção popular, imagina, eu adoro música popular, né, de raiz, eu sou muito apaixonada por um monte de gente que, se você fala que é apaixonada, eu fiz uma entrevista com a Fafá de Belém, que foi um sonho realizado, né, então imagina que eu ouço Fafá de Belém no último volume, aquelas canções de coração partido que você fica assim, né? Inclusive entrevistei, falando de novela, o Moacir Luz, que foi o autor do Coração do Agreste, aquela música belíssima do Tieta. Que volta agora na novela do dia. Tieta volta agora. Eu amo Tieta. Agora, então. E foi justamente esse imaginário todo que me construiu como pessoa, como ser humano. A criança solitária, triste, uma tristeza, melancólica, não triste, claro, né? Claro. Uma criança solitária, melancólica, que não tinha ali outra oportunidade, que minha mãe tinha que sair para trabalhar, meu pai tinha que sair para trabalhar, meu irmão era muitos anos mais velho, já estava em outra fase, e nisso fui construindo um mundo de imaginação que nunca foi bloqueado. Eu acho que até tinha uma característica sua, porque eu também era melancólico e sempre fui. Né? E a melancolia, ela nos leva ao lúdico da ficção e de tudo. A gente viaja nesse universo. Mas que maravilhoso você falar isso para mim, sabia? Tão maravilhoso, porque eu sempre fico meio resistente a dizer o quanto eu amo novela. Então, assim, tanto que escrevi uma também e te conto também. Ai, quero. É uma coisa, sabe? A paixão é muito grande, mesmo. Mas por essa relação das pessoas falarem, né? Nossa, tanta coisa boa para ver, né? Eu fico quieto. Olha, mas agora eu me abri aqui com você. Nós não vivemos num mundo bobo. Vivemos um medo bobo, um mundo bobo. Né? As coisas mais deliciosas da vida, elas não são as mais simples, que pode ser que elas não sejam instagramáveis, mas elas nos dão uma alegria que, se você conta para alguém, é bobo. Né? Eu vivo isso todos os dias, né? Porque, como eu disse, eu não tenho nenhum tipo de filtro. O meu trabalho não pode ter filtro, né? Eu escrevo, eu crio romances, eu crio histórias. Então, se eu tiver filtro, eu não consigo, a criatividade não sai, né? Não tem vazão. Então, a dificuldade social que eu tenho com isso, imagina como é. Porque se todo mundo tem que ter filtro para se relacionar no trabalho, porque não pode falar isso, porque não pode falar aquilo, porque tem que ter a conduta correta para que o chefe seja, né, veja da forma correta para que ascenda no cargo correto. E então você tem que viver com muitos filtros.
Meu modo de vida é completamente o contrário. Eu vivo sem filtro. É verdade. São muitos estereótipos que a gente tem que enfrentar. Então, pra mim, é uma coisa assim que é muito legal. Eu tenho uma vida que eu, todos os dias, assim, em algum momento eu penso que, caramba, eu tenho um privilégio muito grande de poder ser eu. É gostoso isso, né? E não quer dizer que seja fácil também. Não, nunca é fácil a gente ser quem é. Mas você queria ser tipo alguma coisa, tipo médica? Eu queria ser bailarina. Bailarina. Não, mãe e pai não tinham alguma inspiração deles ali? Não, eles eram muito distantes. Eu ainda estava no finalzinho de uma cultura em que pai e mãe não eram amigos de filhos. Sim, trabalhavam. Meu pai sempre foi muito amoroso, muito amoroso. Então, no período de infância, ainda consigo me lembrar de grandes momentos, assim, de muito carinho, de brincadeiras, mas ainda não se tinha uma cultura que hoje se tem de pai ser amigo de filho, né? Era ali, estava criando e estava alimentando e estava dando educação, era isso. Não tinha nada muito diferente disso do que esperar, né? E então, eu tinha ali, nutrido pelas novelas, eu tinha ali a vontade de dançar, né? Eu queria ser uma bailarina, eu sempre tive a dança como a minha maior paixão, assim, em termos de exercício. O que eu quero fazer da minha vida? Dançar. Dançar para uma pessoa que não tem dinheiro não é uma possibilidade, a não ser que seja algo realmente missão, que você vai mover mundos e fundos para estudar dança. E eu conheci pessoas assim, né? Que conseguiu entrar no Bolshoi. Então, assim, mas não foi minha paixão. Aí depois eu quis ser estilista. E não, sem razão, a personagem, né, do meu romance de estreia é uma costureira. Então eu resgatei isso de uma vontade que eu sempre tive de ser estilista, de desenhar roupa. Então roupa hoje é uma grande paixão. Eu gosto de novela e gosto de passear em shopping, não necessariamente em shopping, porque não tem muita graça, mas nessas ruazinhas que tem lojinhas de vestidinhos, sabe aquela coisa bem pé no chão, que revela uma feminilidade que quase não existe mais também hoje. Eu adoro. É gostoso, né? Uma rua floral, paixão, né? Assim, eu amo de paixão ver vitrine, ser envolvida pelo belo, e não é pelo belo luxuoso, é pelo belo da beleza plástica, do afeto. Entendi. Tudo isso é muito afetuoso. Você sempre foi tão intensa, assim? Sempre Muito intensa. Sofrimento. E é um drama tão maravilhoso, não é? É um drama da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Nada é assim. A gente acha que a gente está sempre num movimento de uma cena, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o contraste de uma realidade. Aproveitando, por exemplo, a gente se choca. Você não se choca com o mundo atual? Você não acha que o ser humano tem uma regressão ali cognitiva, intelectual, em função de vários fatores, e que a gente vai ter que trabalhar para lidar isso? Isso está muito explícito hoje na violência, nesse mundo superficial. Isso te mexe com você? Sabe por que não? Porque eu nunca acreditei que poderia ser melhor. Eu sou cética mesmo. Fui solitária, vamos fazer uma linha do tempo. Fui solitária, melancólica, e antes de entender o que era ceticismo, eu não acreditava mesmo. Eu não sou uma pessoa que acredita. Um dos meus maiores ídolos, que tive a chance de ser meu mestre, meu orientador, uma história magnífica, que se der tempo eu conto, que é o filósofo Luiz Felipe Pondé. O contato que eu tive com um livro dele chamado Contra o Mundo Melhor. Olha o título, Contra o Mundo Melhor. Eu li esse livro nos meus 30 anos já. E eu estava buscando uma saída ali profissional. E teve um trecho específico que ele vai colocando ali as razões porque ele é contra o mundo melhor. E ali eu vi pela primeira vez alguém famoso, bem-sucedido, que pensava como eu penso. Então eu não me decepciono com nada disso, eu acho triste, mas eu nunca acreditei que pudesse ser melhor. Aí é muito controverso, né? Muito paradoxal. Então por que você escreve? Mais uma vez, né? Comento sempre com meu marido, e ele mesmo retomou uma frase de uma canção dos Engenheiros do Havaí: por amor às causas perdidas. Eu ainda acredito na literatura, porque eu acho que a literatura é capaz de nos transformar.
Eu estou aqui conversando com você por causa da literatura. É verdade. Porque se eu não tivesse a literatura, o fato de eu não acreditar, de ser muito cética, de não ter esperança, de não ter fé, hoje está sendo um exercício ter fé, porque eu estou escrevendo um romance sobre fé, é a literatura que me trouxe até aqui, ou talvez eu esteja viva por causa da literatura. Com certeza. Então, de alguma forma, aí é a única crença que eu tenho é a literatura, mas também não acredito que ela possa ir mais longe do que ela vai, pelos motivos que você acabou de dizer, e mais uns tantos outros aí, né? Nós nos entupimos de telas, e nós nos entupimos de telas que não tem mais texto, nós só queremos imagens, vídeos e vídeos e vídeos, e a nossa escrita já está comprometida. Completamente. Né? Então, assim, não sabemos o significado de um monte de palavras que usamos para parecer mais inteligentes do que somos, né? E tem ali também as modas me arrepiam profundamente, assim, eu fico, ai meu Deus do céu. Mas aí eu volto pro meu cantinho, quietinha, de imaginação, como sempre foi. Eu não quero mudar o mundo. Talvez eu queira que a minha literatura alcance quem se dispuser a ela, porque ela é muito bem feita. Eu estudei para isso, eu me dediquei para isso. Eu quis que essa intensidade toda, que esse drama todo, que toda essa tristeza e essa nuvenzinha que eu te contei no começo, né? O meu nome significa luz solar, mas a minha vida nunca foi, né? De luz. Que toda essa sombra pudesse levar o sentimento que o Pondé me causou. Olha, tem alguém que sente como eu. E acaba curando, que é a grande descoberta que eu tive, né? Quando o livro começou a ser vendido, os leitores começaram a responder para mim. Como um livro tão pungente curou tanta gente. Rimou. Agora, não é um erro, né? Talvez não pode ser considerado um erro o fato de você ter esse ceticismo relacionado ao ser humano. Acho que não. Eu não tenho. Eu convivo com muita gente, trabalho com cultura. Eu também tenho meus aspectos céticos. Eu tenho meu ascendente aquariano que olha para aquele ser humano e eu sei que dali não vai existir nenhum tipo de evolução. Eu sei disso. Então, o saber disso faz com que eu aceite. Sim. Isso não me causa... Sabe, é triste, porque eu sei que aquilo poderia ser melhor. Mas como não veio, não sou eu que vou... Mas você repara em você que justamente nesses momentos são os momentos em que, quando acontece uma transformação, você fica muito mais propenso a enxergar a graça, o milagre, a beleza das coisas, justamente porque você não acredita que elas podem acontecer. Por não acreditar, talvez o veículo, tudo que eu estou fazendo e aquilo que você também está fazendo com a literatura, é exatamente paradoxal, sim. Nós vamos fazer algo acontecer, como o Pondé disse, né? Mesmo contrário a esse mundo melhor. Que nós temos que fazer. Eu acho que, no mínimo, o que eu posso fazer é me colocar à disposição como companhia neste mundo que não oferece muita coisa boa, se pensarmos bem, né? E os afetos cada vez mais estão destruídos, porque as redes sociais... Eu sou não posso dizer militante contra a rede social, porque faço uso delas. Ela é necessária, né? Uma tecnologia. Exatamente, e eu acho que ela tem muito mais benefícios do que malefícios, assim, é realmente a forma como usamos, né? Se escolhemos usar a parte ruim dela, a culpa não é dela. Mas eu também não tenho muita paciência para ficar explicando por que aqui. Tá. Então, assim, mas eu olho e vejo a destruição que ela causa, que elas causam em nossos afetos, e nossos afetos eu quero dizer a nossa forma de amar, nossa forma de amar romanticamente, inclusive, nossa forma de ver as amizades, nossa forma de... Tá muito além de postar foto ou não postar foto, né? Tá muito além disso.
a forma como o nosso imaginário vai sendo formado, né, vai sendo remodelado por padrões que não fazem o menor sentido, por colocações que não fazem o menor sentido, por militâncias que não fazem o menor sentido na prática. Então, assim, essas coisas eu sou contra, mas também não tenho causa. Eu não sou uma pessoa de causa. Sim, não é uma pessoa Talvez que vai brigar por isso. Talvez eu entre numa causa agora. Eu tô meio que pensando em entrar numa causa agora, que na verdade, até podemos falar sobre isso no final, mas assim... Você já entrou numa causa, porque a partir do momento que você, mesmo tendo esse posicionamento seu, que é seu, e que não é nocivo para você, porque você já está lidando com ele desde a sua vida, e você está trabalhando a literatura, você está ajudando todo mundo que está te ouvindo agora. Às vezes eu não sei nem se é coragem, talvez seja até uma questão de princípios, né? Pode ser também, mas também tem uma coisa de poder dizer. De porque você paga um preço. Né? A gente estava falando um pouquinho antes, assim, que não tem, talvez lá um problema de ser cético. Não tem mesmo, mas você ganha menos sendo cético. Sim. Você ganha menos dinheiro. Claro. Porque se eu tivesse falando aqui sobre muitas coisas otimistas e muita positividade, eu teria muito mais chances de aqui quem vai me assistir, vamos contratá-la para dar uma palestra. Possivelmente o meu mercado seja muito menor, porque o que eu tenho para falar não seja tão animador assim, a não ser que você esteja disposto a ouvir sobre as coisas que realmente valem a pena. Ok. Então, assim, você ganha menos dinheiro, mas é um preço que se paga. Mas nós precisamos de verdade também. E tem gente que não pode abrir mão do próprio trabalho para falar a verdade, né? Eu quero falar a verdade, mas eu não posso porque eu tenho filhos, eu tenho... Hoje... Eu respeito isso também, viu? Não, mas eu também respeito, até como eu sou uma sobrevivente, eu sou a maior das sobreviventes, nunca vou esconder isso de ninguém, de onde eu vim, o caminho que eu percorri e como eu percorri, né? Recentemente eu dei uma palestra e falei sobre isso, né? Quantas vezes eu vi conselhos de que eu tinha que esconder de onde eu nasci, quem eram os meus pais... Porque senão você não passa lá um certo glamour, ou você não pode participar de certo nicho social ali, né? E foi a maior bobagem que... Tudo bem que essa pessoa, eu tenho certeza que ela disse aquilo pra me defender ou pra me proteger de alguma forma, mas foi a maior bobagem que eu segui na minha vida. Porque na hora que eu falei a verdade sobre quem eu era... E me assumir, eu sou uma sobrevivente, pela sobrevivência eu faço isso, e nada disso está errado, então que bom, então eu vou continuar fazendo até que as coisas deem certo pra mim. E o que dar certo pra mim, né, era poder hoje viver como eu vivo, que não é uma vida glamurosa, mas eu posso acordar e ficar dentro da minha casa, escrever o que eu quiser e sonhar o tempo todo. Porque é isso que eu faço o tempo todo. Os aspectos da vida, na questão da mulher, hoje em dia se discute algumas causas muito importantes e que às vezes a gente gosta de discutir, ainda mais com uma mulher que é uma romancista, uma escritora. Sim. Nós temos problemas de equidade, onde a mulher ganha menos, né, sofre mais, o feminicídio altíssimo. Nós temos problemas com a diversidade. Também temos um problema de inclusão, temos um problema de pertencimento. Essas causas minoritárias, essas situações te afligem. Você consegue trabalhar isso no seu dia a dia? Eu consigo olhar tudo isso de um ponto de vista muito privilegiado, que não é o financeiro. Então, eu estou inserida neste contexto aí. Sim. Porque eu fui uma mulher, eu fui uma jovem que precisou batalhar um lugar ao sol, sem dinheiro nenhum, sem recurso nenhum. Mas eu sempre tive algo que eu considero um privilégio. Meu pai nunca me criou diferente do meu irmão. Meu irmão nunca me olhou diferente por eu ser mulher. Então, eu cresci numa casa em que não houve em nenhum momento uma censura porque eu era mulher e não podia fazer tal coisa. Tudo que meu irmão podia fazer, eu também pude. E fiz. Isso é muito... É tão rico quanto sutil para se ter uma conversa. Porque o que eu consigo levar para outras mulheres é que, às vezes, algumas entraves não existem. Porque eu não vivi isso. E eu não vivi pelo privilégio que eu tive de ter segurança no meu lar, né? De formação. Uma construção de lar. Uma construção de lar que do meu pai e do meu irmão, de 2 homens, dos meus amigos depois da adolescência. Né? Exatamente. Então, assim, eu vejo alguma, mas eu não posso fazer isso porque eu sou mulher. Eu falei, mas quem te disse isso? Eu nunca sofri isso.
Então tem muita coisa que a própria mulher coloca na mente dela como uma impossibilidade porque ela é mulher, mas isso não existe. Mas tem muita coisa, sim, a grande maioria que existe, e você tem que... eu acho que... Eu não consigo lembrar, e falo isso do fundo do meu coração, não consigo lembrar de nenhuma situação em que eu tenha sido impedida de fazer qualquer coisa porque eu era mulher. Talvez, no meio acadêmico seja um pouco mais complicado, mas eu também mentiria se eu dissesse que isso é um problema que os homens causam. As mulheres causam isso umas com as outras. Ninguém fala sobre isso. Claro. Então, assim, a questão do assédio é mais do que evidente, mais do que óbvio, Sim, não tem nem o que falar sobre verdade. isso, né? Até o termo feminicídio, né? Estávamos em casa recentemente discutindo sobre esse termo, que eu já fui muito contra ele. Hoje eu não sou mais, né? Não sou mais. Porque sou segura, eu ando com segurança e eu percebo quantas vezes os homens tentam me intimidar na rua quando me veem sozinha à noite. Só pelo prazer sádico de intimidar. Estão dentro de um carro, eu estou andando, vou à farmácia, por exemplo. Então existe mesmo um prazer sádico aí de alguns homens, e não creio também que sejam todos, não sou contra, né? Não acho que todos os homens devem ser um paredão, né? Ser colocado na mesma régua. Até porque justamente volto ao ponto, né? Meu pai foi um rei, meu irmão é um príncipe, meu marido é outro príncipe. Então, assim, meus amigos são infinitamente, assim, maravilhosos, com mulheres, com mães, com irmãs. Eu sou cercada de homens maravilhosos. E isso vem da frase que você leu no começo. De uma ideia de que se você sabe o lugar que te cabe, você não vai sofrer certos tipos de violência, de impedimentos, de limites. Com esse privilégio de ter essa família tão, né, equânime, como eu disse. E quem não tem? Uma mulher preta, uma mulher periférica, que não tem os seus olhos, não tem tudo isso. Como que será que ela consegue sobreviver a tudo isso? Quando eu tenho o privilégio de falar sobre tudo isso, e pode soar de alguma forma pouco empático, não é. Não é, é o contrário. Eu só estou querendo mostrar que existe sim um jeito de vencer tudo isso, né? E eu sempre reforço, o que eu tive foi um privilégio. Eu poderia não ter tido. Claro. Né? Mas você nasceu empoderada. Você se empoderou. Eu acho que sim, neste sentido, mas em outro tive que criar também, né? Porque você não vence, né? Se você ficar só esperando. Claro. Porque tinha a questão do dinheiro, e eu acho que a questão do dinheiro é muito importante nessas questões todas do feminismo. Todas. Não dá para falar de liberdade da mulher sem falar de dinheiro. Impossível. Impossível. Né? Começa por aí. Né? Você quer falar sobre a mulher negra, a mulher... Não tem como você falar da mulher que trabalha e ganha o suficiente para batalhar o seu sonho, seja ele qual for. Ser uma escritora, ter uma grande empresa, ser uma CEO, né? A polêmica recente. E muitas hoje só trabalham para cumprir as despesas de uma casa. E aí tem N questões, né, de homens que abandonam os filhos e elas têm que arcar com tudo isso. Então, assim, é óbvio que tem um monte de problema, mas a questão primordial é o dinheiro, né? Se elas podem ter acesso a esse dinheiro, Ele elas move tudo mesmo. Aliás, se mulher pudesse ter o acesso ao dinheiro todo que precisa, desde para ficar linda, como para tocar o negócio que quiser, acabou para os homens. Eu acho que as mulheres nem precisariam dos homens. Né? Exatamente. Tem uma questão aí que é bem, né? Inclusive por isso que gera muito ódio em algumas famílias, né? Tem muita mulher que sofre violência justamente porque busca o que eu gosto de chamar de autonomia. Tá. Né? Quando a mulher busca autonomia e ela não está cercada desses príncipes todos que eu tive o privilégio, é claro que ela vai sofrer algum tipo de retaliação ali, né? Um boicote, alguma coisa que inclusive está muito inserida no romance, né? É uma forma de anulação muito sutil que vai no dia a dia, que você vai ficando desencorajada, você vai duvidando do seu próprio potencial.
vi isso a minha vida inteira, passei por isso em algumas fases da vida com namoradinhos, então assim, é claro que isso existe, né? Mas, então volto a deixar muito claro, eu tive o privilégio de ter tido homens muito bons na minha vida. Não, isso tá bem claro. Isso fez toda total diferença. Faz total diferença. Então, assim, até para colocar como frase de efeito isso aí que você leu no começo, entendeu? Quando você entende o lugar que te cabe. É verdade. E você não está criticando aquela que não pode, jamais, né? Jamais. Porque eu quero poder dar caminhos, disso. eu quero poder dar caminhos. Não tem nenhum momento da minha trajetória, inclusive, nem com nada do que eu fiz, foi de repudiar qualquer tipo de movimento em relação à autonomia de qualquer um, que seja que se eu puder, se eu tiver chance de alcançar, você precisa do quê? De dinheiro? Ou então eu tenho esse dinheiro? Eu vou tirar do meu bolso com todo prazer, e quem me conhece sabe que é verdade, assim. Eu não tenho com isso... o que eu não gosto mesmo é de generalizar. Okay. Isso eu não gosto. Assim. Eu acho que nada generalizado funciona e resolve. Então, assim, tem um problema pontual, vamos ver o que é e o que dá para fazer. Acredito na autonomia e quero... E não é sem razão que todas... Tem uma personagem mulher. Eu tenho um novo romance que vai sair agora com 13 mulheres. O próximo que eu já estou aqui pensando vai ser sobre uma mulher também. Como eu seria contra qualquer tipo de causa? Claro. Nunca, jamais. Só tem um ponto de vista diferente. É verdade. Quando que surgiu o teu primeiro texto? Há muito tempo. Você tinha quantos anos? Você lembra qual é a primeira frase que você escreveu? Não lembro, não. Olha, que pergunta boa. Mas acho que se eu tentasse buscar isso na memória, eu não conseguiria... O Nana é o teu primeiro romance. Meu primeiro romance. Quais foram os outros projetos escritos? Só as poesias? Não, nunca escrevi poesia, só prosa. Só prosa. E eu acho que na Fausto tem uma coisa interessante aí, talvez. Quando eu tinha Facebook, ainda tenho a conta, mas quando eu era adepta, eu às vezes criava uns textos... uns aforismos, assim, um pouco mais melancólicos, estilo Fausto, estilo Nana, e postava ali, talvez ali já fosse alguma ideia do que eu queria me tornar, assim, que tipo de escritora, que tipo de estilo, né? Ali talvez fosse algum rascunho. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada sempre. Eu colocava o texto lá, que era um ensaio, que era uma tentativa ali era uma escritora. Aí vinha alguém no privado e perguntava se eu estava bem, se eu precisava de ajuda, né? Então, assim... É verdade. Então, eu vi que não era um lugar para testar e deixei para lá essa ideia. E quando a Fausto realmente virou uma revista, aí eu criei lá, depois de um tempo, uma seção de aforismos. Então, tinham textos mais autorais ali e eram pungentes, eram como eu chamo, né, do sentimento das sombras, né? Ali eu pude um pouco exercitar essa linguagem que se estabeleceu, né? Tem 8 anos de Fausto e 8 anos que não existe nenhuma revista parecida. Conta pra gente de onde surgiu a Fausto. Olha, porque você é histórias mais legais autora dela, mantenedora. Eu sou autora, mantenedora, nunca tive nenhum tipo de patrocínio. Estou aberta. Agora pode olhar para a câmera e falar assim, estou aberta a patrocínios, porque é uma revista magnífica. É verdade. Vários intelectuais, vários artistas, né? Para além de tudo isso, de uma família que nunca me limitou, que nunca me rotulou, meu pai e meu irmão, no caso, né? Estou falando especificamente dos dois. Eu sempre soube o que eu queria, então tudo bem, não deu para ser bailarina, não deu para ser estilista, então eu quero ser... Escritora. Vou ser escritora. Me apaixonei muito pelos romances na época da faculdade de jornalismo. A Fausto surgiu de um desejo de fazer uma revista sombria, que eu pudesse ali falar sobre solidão, angústia, tudo aquilo que não podemos colocar no Instagram, vamos dizer assim, hoje. Na época eu nem podia falar isso, né, porque não existia esse universo. Mas eu queria falar sobre todos esses sentimentos que não fica bem numa mesa de jantar. Acho que o Pondé falaria isso, né,
Acho que quando discutíamos essa ideia de identidade, né? Eu me vejo em você, eu lembro que, né, tem coisas que você não pode falar à mesa do jantar, né? Mais ou menos isso. Você não pode falar que você está angustiado e está pensando... Não se coloca os cotovelos em cima da mesa. Então, assim, eu queria essa revista. Então, eu queria já que ela fosse toda preto e branco, eu queria entrevistar. E por que 2 vezes aqui eu citei o nome do Pondé? Sim. Tem uma razão para isso, que faz parte da minha história. A minha dúvida, assim, Fausto tem a ver com o Fausto alemão, mitológico, tudo? Sim. Okay. O que fez o pacto. Assim, o pacto com o demônio. Você se bebeu dessa água antes de montar? Sim. Claro. Porque é né, Goethe foi um dos grandes nomes do romantismo, do período romântico, que é meu campo de estudo na academia, né? Então, e toda essa dramaticidade, toda essa, né? Eu sou uma romântica aguda, como diz meu mestre, né? Então, a gente tentou fazer algo eu tentei fazer algo de interessante com isso. Então, Fausto surgiu dessa ideia em 2016. E eu já, em 2014, eu estava terminando a FAP, uma pós-graduação em jornalismo cultural. É verdade. E eu tinha saído de casa com a roupa do corpo para recomeçar a vida. Porque eu não aguentava mais uma situação familiar que tem a ver com isso que eu te disse, de que minha vida nunca foi uma luz do sol. Então fiz 30 anos... O mundo desabou e eu falei, ou eu saio ou eu morro. Então saí com a roupa do corpo. Eu tinha acabado de sair de uma agência, sempre trabalhei com jornalismo, mas naquele momento a agência tinha fechou as portas mesmo, então indenizaram e eu não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Uma amiga me acolheu na casa dela e fui trabalhar no shopping como vendedora, no shopping Guatemi. E nunca perdi. Não digo esperança, porque não era um sentimento que eu tinha na época. Era mais instinto de sobrevivência. Mas eu trabalhava no mesmo andar que tinha a livraria Cultura. Então, nos momentos de intervalo, quando a loja estava vazia, eu ia olhar os livros e em algum momento eu falava, um dia meu livro vai estar aqui. E eu acordava, eu entrava na loja às 10 horas da manhã, então eu acordava muito cedo, passava na FAAP para usar o laboratório da FAAP. Eu fui bolsista na FAAP, batalhando também, isso foi uma luta infinita, mas é para outro, acho que vai ter uns 5 podcasts ainda. Então, eu acordava muito cedo, passava na FAAP para usar o laboratório, porque eu não tinha computador, então fazia tudo no computador que eu precisava fazer, ia para a loja, trabalhava meu turno, depois voltava para a FAAP para ter aula ou para continuar usando o laboratório. Aconteceu que meu pai teve um infarto em 2013 e eu fui uma das alunas, né, como bolsista, eu agarrei essa chance mais do que tudo na minha vida e fui a pessoa que mais usou a biblioteca naquele ano e conquistei todos os professores, porque eu era aquela aluna que ficava na primeira... Nossa, era uma loucura, né? Sabia a importância da bolsa, sabia a importância da bolsa, do que eu vivia. Como eu te disse no começo, como eu digo para todo mundo, eu sou uma sobrevivente, e qualquer pessoa que se identifica como sobrevivente vai entender tudo isso que eu tô falando. Claro. Então você só tem uma chance para tudo na sua vida. É verdade. Para mim sempre foi assim. Eu só tenho uma chance. Então, se eu tenho uma chance, ou eu tenho que ser muito boa naquela oportunidade, ou ela vai passar e eu vou continuar onde eu tô. E eu não quero ficar onde eu tô. E esperar uma outra, talvez ela não chegue tão rápido. Na minha cabeça, ela nunca chega. Até hoje. Então, eu tenho esse ímpeto todo. Talvez eu tenha conseguido transformar todo o drama, todas as lágrimas, num ímpeto muito feroz mesmo para conseguir as coisas. Isso se revela assim, no dia a dia de uma forma que chega a ser surreal, assim. Uma força mesmo. E não vem de uma segurança familiar de irmão e pai, não. Vem de dor. Vem de uma tentativa de fugir de uma dor muito... também, assim... Não tem paradigma para você falar sobre isso hoje ainda, né? Então tinha que fugir daquela dor. E aí, trabalhando na loja de shopping, tem uma segunda-feira que eu cheguei, não tava vendendo nada, eu não era vendedora, né? Então, óbvio que eu não vendia nada,
Não tinha técnica, não sabia fazer aquilo. Tava lá sobrevivendo. Cheguei, fiz uma lista ali de 10 pessoas que eu podia entrevistar que poderiam virar o jogo da minha vida. Que eu falei, eu sou uma boa entrevistadora. Fiz lá uma listinha de 10 nomes. E eu tinha certeza que 9 dos nomes que estavam ali, o último nome era o Pondé. E os 9 iam aceitar e o Pondé ia negar. Porque tinha aquela fama, tem aquela fama ainda, talvez, né? De um cara muito... E não é isso, ele é a pessoa mais agradabilíssima do mundo. A gente né? constrói isso, acreditando que... É uma persona, né? Ali no... Mais um estereótipo que a gente acha. Exatamente, assim, uma das pessoas que eu vi convivendo mais amada, assim, no convívio, né? E foi que eu fui atrás de um por um, tá? Segunda-feira de manhã, coloquei que eu tava com uma raiva da vida e tem um sentimento inútil. Raiva da vida. É muito inútil isso. Não te leva a lugar nenhum. A não ser que você pegue um papel e fala assim, eu vou mudar essa realidade. Transforme isso em algo, né? E fiz isso, fiz essa lista e fui atrás de nome por nome, negou e o único que aceitou foi o Pondé. E como ele marcou ali no shopping Iguatemi mesmo, uma entrevista e imagina o dia, eu quase morri. Assim, cortou a luz da minha casa naquela semana, porque eu não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, meu notebook... A Lady Murphy trabalha nessa Trabalha, né? Imagina que não. É mais eficiente que o mercado paralelo. É verdade, assim, nessa hora ela incrível. vai pedindo algumas coisas, mas até chegar. Que e prazer, eu tenho fotografia de tudo isso, assim, eu tirava foto, eu falei, não acredito que tudo tá dando errado, e eu pegava, não tinha como comprar os livros dele, então eu pegava tudo em biblioteca e li tudo que eu pude ler pra fazer uma pauta, assim, que eu preciso impressionar, Claro. porque é uma grande entrevista. Eu tinha como base uma história do Zeca Camargo que falou que ele, se é isso mesmo, se eu não tô inventando, sei lá. Mas eu lembro de uma história que o Zeca contou, eu acho, que ele era um jornalista comum, até que ele caiu de paraquedas para entrevistar o Cazuza, quando o Cazuza confessou lá que tava com AIDS, e a vida dele mudou como jornalista, aí ele se tornou o Zeca Camargo. Então eu pensava meio assim, eu preciso de uma entrevista que eu vou ser igual o Zeca, a vida vai virar. Vai te catapultar para uma outra coisa. E aí foi, o Pondé tinha 15 minutos para me dar, ele ia fazer uma palestra na Livraria Cultura, e eu fiz a pauta no cupom fiscal da loja onde eu trabalhava, eu tenho esse papel guardado até hoje. E me emociono quando eu vejo esse papel. Já são quase 10 anos que essa história aconteceu. E não tem o que te possa fazer acreditar que você pode ficar diante de um homem tão inteligente, sendo você quem é. A não ser 2 coisas. Eu sou uma sobrevivente e isso tem que dar certo. Ou eu sou tão apaixonada por aquilo que eu faço que isso tem que dar certo. Talvez a junção das 2 coisas, né? A conversa fluiu de um jeito que dos 15 minutos que ele tinha ali disponível, ele me deu 1 hora, chegou bem em cima do compromisso dele. E ali foi a primeira vez que eu contei a minha história de verdade. Sabe aquele conselho que eu recebia de nunca contar a minha história? Quando acabamos, eu fui subir na escada rolante junto com ele e ele estranhou porque eu não fui embora. E ele falou, você não tem que... Eu falei, não, eu vou buscar minhas coisas na loja. Como assim na loja? Eu falei, eu trabalho aqui na John John. Pode falar a marca? Se puder, tem que editar. E ele olhou assim, mas você não é uma jornalista? Eu falei, não, eu sou. Mas eu também sou... Enfim, minha vida é essa. Cortou... Aí eu, de repente, comecei a contar tudo. Cortou a luz de casa, eu fui ler seu livro, a luz de velas, aí... Blá, blá, blá. E ali ele falou pra mim que tudo que ele precisasse em termos acadêmicos, em termos de estudos, eu poderia contar com ele. Eu já fazia FAP, né? Como bolsista, ele não sabia disso, aí contei. E ali estabelecemos uma relação de mestre e aluno, para além de um mestre e aluno, porque eu nunca fui uma aluna parecida com as outras alunas que ele tinha ou tem, porque ele dá aula em instituições de pessoas ricas. Claro, ele chegou nesse patamar, né? Então, e eu sempre só tive uma chance, né? Então ele é uma grande referência nesse sentido, por isso que às vezes eu cito, porque tudo começou ali. Tá, teu interesse
Até chegar a revista, nasceu Aí nasceu aí, eu escrevia para um site pop e de repente não estava dando mais certo porque eu estava muito apaixonada pela filosofia e aí um dia eu falei, vou fazer minha revista e eu lembro que ele falou assim, você vai se dar muito bem. Porque ele já via desse drama todo. É verdade, com cara, mas certeza, né? esse drama todo tem que ser canalizado por alguma coisa, né? O bom de ser dramático é que todo mundo sabe que você é. E aí algumas pessoas muito generosas e muito inteligentes canalizam, deixa eu encaminhar essa moça para não vir pro meu lado. Sim, lógico. E aí um dia eu tava trabalhando e pensando, eu falei, o que eu vou fazer, né? Já quero um site assim, assado, o nome tem que ser um nome curto, alguma coisa que gere impacto. O que gera mais impacto do que alguém que fez um pacto com o diabo em troca de todo o conhecimento do mundo? Porque era uma inquietação. E Fausto é o símbolo do homem moderno, né? Do homem que é capaz de fazer pactos para conseguir tudo aquilo que quer. Que hoje é um personagem comum, mas quando foi escrito não era. A grande obra-prima, né? Então, e era um nome masculino que me interessava muito para ficar escondidinha. Não porque aí não tem nada a ver com o fato de eu ser insegura por ser mulher, não tinha nada a ver com isso. É só porque realmente me protegeria mais no sentido assim de ser low profile mesmo. Só. Tem gente que pergunta, né? Você que escolheu o nome masculino pra que não... Porque mulher não tem vez nesse... Não, eu escolhi um nome masculino porque o nome era muito bom. Fausto é um nome muito bom. Teve pessoas que foi contra, né? Que eu perguntei assim, mas associou o diabo. Eu falei, mas é por isso mesmo, gente. É o mundo que a gente vive, a gente tá o tempo todo negociando, a gente que não percebe, ou finge que não percebe, que a gente tá negociando com o diabo. E depois essa questão do nome do teu projeto é uma coisa muito sua, né? Você olha pro Fausto, você consegue ler ali também aquilo que tem a ver com você, né? Acho que sim. Eu fui mais por questões... Da força, do drama mesmo, do drama, né? Uma revista aqui de um personagem que faz um pacto com o diabo. É isso aí, então vamos lá. Mas, na verdade, a revista não levou esse caminho enquanto estrutura editorial. Mais ou menos, porque eu tive ali, tenho até hoje, uma ideia de que eu tenho que falar sobre sentimentos sombrios ou fazer perguntas que ninguém tem coragem de fazer, no sentido de não de... por mais inteligente, não isso, mas porque é mais pungente mesmo. Eu gosto sempre de trocar em assuntos que não se toca sentado à mesa. O cotovelo na mesa, minha pauta é isso. Interessante, mas então as pessoas levam as suas pautas, leva para uma revista com... Você entrevistou Camille Paglia, você entrevistou Armando Babaioff, você entrevistou gente incrível, só que nesse momento eles levam um outro olhar, eles levam um outro lado da lua para a revista. A Camille foi a primeira grande entrevista e foi estratégico, claro, porque eu não queria... Como é que eu ia chegar em algum lugar sendo ninguém? Uhum. Aí volta mais uma vez o conselho que eu vou dar para todo mundo. Olha pra câmera. Eu acho que faz muito bem você pensar que você só tem uma única chance. Eu acho também. Porque eu criei a Fausto e eu tinha Folha e Estadão ainda muito relevantes, né? Sem mídias sociais. Então, como é que eu ia conseguir qualquer pessoa que eu quisesse entrevistar se eu não tivesse alguém de peso? Então, a Camille foi estratégica. A história da Camille dá um podcast inteirinho. De como eu consegui falar com ela. Perfeito. Sim. E aí eu sabia que eu tinha que ter um nome muito forte para que depois ninguém questionasse a minha competência. Porque você podia não conhecer a Fausto. Mas se a Camille Paglia falou com a Fausto, peraí, então acho que não sou eu que vou dizer não, né? É verdade. Então foi uma coisa meio assim estratégica. Tudo na minha vida é assim. Né? Eu acho que a gente tem que olhar... Nossos produtos têm que ter um olhar de marketing para você poder fazer com que as pessoas te enxerguem também. Então, assim, isso foi muito, muito bem pensado. E depois a galeria só foi crescendo. Eu fiz entrevistas que a Folha não fez, que o Estadão não fez, ou que eu fiz primeiro. E sou ignorada muitas vezes pelo mercado, justamente por isso, porque neste momento eu adoro, e é o que talvez eu quero deixar de recado para qualquer mulher que leia meu livro, que leia Fausto, que leia qualquer coisa, que me veja, que me pare na rua, que me sirva um café, ou faça meu pão na chapa, de que não tenha medo de absolutamente nada e vai lá e
seja insolente mesmo. Você entrevistou o Steven Levitsky, o Andrew Roberts e o Frederick Martel. O Andrew, ele chegou a dizer que foi uma das melhores entrevistas que ele deu. E ele, imagina, ele fez a biografia do Churchill. Ele falou com o mundo inteiro. E ele falou isso no final, tá lá uma parte, outra parte do elogio eu tirei, que eu achei meio deselegante, mas ele chegou a dizer, deixou o telefone dele comigo para qualquer coisa que eu precisasse. Eu tenho um network muito surreal. A revista tem um cronograma, uma programação que você trabalha direto, já pensando na próxima pauta, num editorial quente. É assim que você trabalha com ela nesses 8 anos. Como você constrói a sua pauta, Olha, a sua grade de entrevistados? Foi assim até a pandemia, foi assim os 3 primeiros anos, uma entrevista por semana, um nome grande desse por semana, e trabalhando, que não é fácil, trabalhando numa empresa, trabalhando em outros lugares, porque eu não vivia disso, né? Nunca vivi da Fausto não me dá dinheiro nenhum. Pelo contrário, faz eu gastar bastante, porque tem servidor, tem Claro. Então, por 3 anos foi assim. Depois eu comecei a ficar cansada mesmo, porque a tarefa de transcrever... Hoje a gente tem um aplicativo que faz isso, ajuda um pouco, né? Mas você transcrever uma entrevista, editar, e eu tenho isso com tudo, né? Nossa, você vai pegar a história desse livro, como ele foi feito, eu mataria um editor se eu tivesse fechado o contrato com a editora, claro. Porque da minúcia que eu quero, do jeito que eu quero, a foto que eu quero. Então tudo isso é muito desgastante, né? Então eu fui meio que ficando cansada na pandemia. Eu entrei em outra esfera de como quase todo mundo, ou como grande parte das pessoas, de conhecer um outro lado de si mesmo. Então eu me afastei um pouco da Fausto. Até porque eu teria que falar sobre as coisas e a Fausto tinha que ser atemporal. A ideia inicial que ela sempre foi essa. Então você vai ler a entrevista do Pondé lá, a primeira entrevista, e você vai conseguir... É como se eu tivesse feito ontem. Entendi. Então, hoje não tem mais. Hoje eu tenho a Fausto é dirigida hoje pelo meu marido. Eu não toco mais, não estou mais à frente dela. Deixei com ele, que tem uma história maravilhosa também, que esse merece um podcast pro Dia dos Namorados. Vou deixar a sugestão para você. Porque eu me casei com um dos meus primeiros leitores. Eu lembro que você contou isso pra mim no café. É uma história lindíssima. Maravilhoso. Lindíssima. Então hoje seu marido cuida da Fausto, dá toda a área editorial, ela tá atuante. Sugestão sugere nomes, aí alguns eu quero pegar porque eu tenho uma relação mais afetiva, mas normalmente ele cuida disso porque eu quero ficar nos romances mesmo. Mas ela não mudou a linha editorial dela. E é justamente algo tão autoral, poderia ir para as mãos de uma outra pessoa. Poderia, quando esta pessoa foi um dos primeiros leitores, ou seja, viu a Fausto nascendo, acompanhou todos esses anos e tinha uma admiração à distância e geográfica mesmo, né, de uma pessoa que estava no outro canto do Brasil admirando uma autora que sequer ele sabia o rosto, porque eu não mostrava, né, então tem uma identificação de pensamento, de tudo. Né? E eu, como empresário, posso patrocinar, posso comprar anúncios, eu posso fazer tudo isso com ela. Tudo e mais um pouco, pode colocar, assim... até o fato de agora eu ser uma romancista e ter me desvencilhado um pouco dessa parte do jornalismo, da entrevistadora que não podia colocar uma marca porque senão estaria comprada, essas coisas. Hoje não tem mais isso, porque eu estou numa outra área que é do romance, eu quero escrever livro, e ele ama Fausto, porque ele lia... Na mesma época que eu lia os mesmos livros. É uma história muito bonita mesmo. Ele cresceu numa formação intelectual, muito do que ele conheceu por causa da Fausto, então pode tocar para que continue, porque é uma revista muito boa, porque tem ali entrevistas sobre óticas que ninguém nunca abordaria, e eu quero só escrever romance. Algumas entrevistas eu quero fazer ainda, porque eu confesso que eu uso a Fausto para conhecer meus ídolos, então eu faço isso, assim, uma malandragenzinha, assim, eu quero conhecer uma pessoa e eu falo, vamos pedir entrevista para... E que privilégio você ter um amor dentro do amor que você tanto pulsa, da forma como você... Nana
tem 1 ano, é uma bebezinha, Sim. completou agora recentemente 1 ano. Sim. Para escrever Nana levou quanto tempo? 1 ano. 1 ano também. 1 ano. Mergulhada todos, quantos tempos de horas você dedicava à escrita? Eu sou muito rápida para escrever. Eu posso escrever um capítulo inteiro já poetizado em 1 hora. Olha só. É quase uma psicografia. Às vezes até eu me espanto. Você se inclusive. fecha e vai nisso. Eu acho que é uma você vida ouve tão... música, você fica no então, silêncio. O Nana Seu foi processo inteiramente feito ouvindo Nana Caymmi. Mas não tem nada a ver com Nana Caymmi. Não, tem nada a ver. A personagem, as únicas 2 vezes que o nome dela é citado, no começo, quando... É porque ela usa o pseudônimo Nana, não é o nome dela, porque ela gosta muito. Então outra pessoa pergunta, por que Nana? Porque eu gosto muito das músicas da Nana Caymmi. Meu Deus, como? Imagina. Então o romance não é sobre a cantora, não tem nada a ver com nada. Sim. Mas algumas canções que estão no imaginário estão permeadas na poesia. Então, para quem conhece a obra da Nana Caymmi, consegue identificar ali alguma coisa assim e se arrepia. Assim. Eu tenho histórias muito boas de gente que conhece mesmo, né? Batidas na porta. Exatamente. Eu amo, isso, né? Foi. A ideia primeira, inclusive, é ser um romance que terminasse com não vou contar o final, mas assim, o final seria muito trágico, porque eu queria terminar com, né, amores terminam no escuro sozinhos, então ia ser um livro extremamente para baixo, né? E eu queria fazer o livro inteiro só nessa canção, Resposta ao Tempo, que é a minha preferida. Eu chegava fazendo na Fausto enquetes da música mais bonita do Brasil e tal, e sempre essa era essa música é uma... Olha, eu amo. Ela é transcendental. Eu tenho tudo. O teu playlist é o meu playlist. Então não adianta, Nana... Ela é... Como ela tem uma parte que se descreve dói, ali... Né? Dói, ouvir Nana. Dramático. Né? Então, a ideia me veio na pandemia, eu via a Fafá de Belém no último, eu via a Nana Caymmi no último volume. E aí teve um dia que eu tava muito criativa, eu tava fazendo um monte de coisa legal, assim, que eu tava feliz pra caramba. E aí eu vi assim, ouvindo e tal, eu falei, nossa, Nana... Me veio uma imagem muito clara, né? E veio uma fala que depois entrou na história, né? Que se você pensar em Dorival, você pensa, óbvio, né? Em paisagens de mar. Claro. Não tem o que discutir. Mas quando você pensa na Nana Caymmi, você pensa num entardecer que nunca acaba. Aquela luz âmbar. Aquele entardecer que nunca acaba é um entardecer melancólico. É um entardecer que combina totalmente com o coração partido. Então, dessa imagem que me veio na hora, assim, daquele entardecer que nunca acaba, eu falei, cara, isso dá um livro, isso dá uma história. Aí foi indo. E claro que nós 1 hora falando, mas a história da Nana, do livro, é uma história de amor. Desamores. Mas que também permeia por toda a força de amor que aquela mulher tinha. Ou só pelo desamor? Só pelo desamor. Só do sofrimento. Dor, sofrimento. É um livro difícil de ler. 1 ano depois eu tenho muitos retornos. É um livro belíssimo, em modéstia às favas. Está entre os 5 melhores você vai na Amazon, né? 5 estrelas. É um livro que ninguém ousou colocar, assim... Tem gente que não gosta de mim e não tem como falar que o livro é ruim. Encontro nas livrarias que existem ainda? Não, eu me autopubliquei e só está disponível na Amazon. Tá certo. Ou diretamente comigo via perfil lá do Instagram, né? Aí ou o próprio editora Fausto. Exatamente. Ali na Fausto você consegue, mas como autor autopublicado, essa logística toda de livraria é impossível, porque você precisa de um dinheiro que não existe. É verdade. Vamos lá, sempre pé no chão. Eu sou uma sobrevivente, eu vendo livro por livro, sem nenhum medo de ser feliz, nem de posar de autora best-seller, que olha, nem sabe quantos exemplares vendeu. Eu sei exatamente quantos eu vendi. Fico lá, assim, rezando para que eu consiga vender mais, porque é uma história lindíssima mesmo, mas é um livro muito difícil de ler, porque ele vai na sua dor de coração partido, que nunca é uma dor de coração partido. Ela explica muito as dores anteriores que você viveu na vida, na sua formação.
Eu vou mostrar aqui para todo mundo, ó. Pode tirar. Essa firula faz parte porque a Nana é uma costureira, então o cetim, a seda, tudo isso tá na poesia. Tudo tá na poesia, tá no feminino. No feminino, isso é muito forte. A renda, na autonomia, que falamos bastante. Eu acho que é um livro que resume bem tudo isso que discutimos sobre as pautas, as pequenas pautas do feminismo. Entra muito aí nesse nome que eu prefiro, que é autonomia. Como é que uma mulher ganha autonomia? E a capa tem essa resposta. Tá tão bonito. O projeto gráfico do Anderson Junqueira. Né? Éramos íntegros e cúmplices degradados. Olha que, né? É um livro que ainda hoje eu passei. Foi ontem mesmo que eu comecei a reler. Ah, que lindo. Nunca lhe falte voz para contar as boas novas. Com sorte para espalhar, leitura para encantar seus letrados ouvintes. É tão importante falar do letramento. É uma necessidade social. Que lindo, gente. E eu confesso ó, quem tá vendo? que no primeiro momento que nós falaremos muito sobre isso, porque quando eu falei que eu não tenho nenhuma bandeira, né, que agora eu acho que eu vou começar a ter uma bandeira, talvez minha bandeira seja essa aí. As folhas em meu coração é o tempo. Olha, eu assim, claro, aquela história que eu te falei, eu estava procurando no Kindle e agora vai chegar, mas agora já tenho. Você que está acompanhando o nosso Mask TV, você sabe que eu não vim falar sobre, eu vim falar sobre Eliana de Castro e o que ela acabou de dizer pra gente foi tão maravilhoso, não é? A gente fica preso a tudo isso e o livro merece mais um podcast. Tem leitores que me mandam fotos assim, com post-its. Tem uma moça que me mostrou uma foto tão linda, tanto post-it grudado, assim, que parecia e aquilo me... E aí chora a vida, né? Assim, quando eu recebo esses depoimentos das pessoas. Tem gente que para e precisa se recuperar, leva pra terapia aquele pedaço, depois volta. Tem homem, isso bate muito em homem, inclusive, bate mais que em mulher, inclusive. Acho que até porque mulher se expressa mais, né? Então, tem trechos ali que pega bastante, porque eu tô falando de coração partido, mais ou menos, né? Tem muita coisa que vem muito antes de um coração partido. Por que as pessoas nos rejeitam? Por que escolhemos determinados tipos de pessoas? Então, tudo isso se explica numa historinha aí que aparentemente é tão bobinha, mas olha... Sabe que outro dia eu tava numa palestra e... só mais um tempinho, eu quero falar sobre isso. E uma pessoa falou para mim assim, eu não tenho só dores por ter um problema ligado à questão material na minha vida ou de saúde. Eu tenho uma outra dor aqui. Eu falei, qual? A dor de amor. Eu nunca fui amada. Aquilo bateu comigo, Eli. Eu nunca fui amada, ela me disse. Só que depois... eu fui começar a olhar isso e tem milhões de pessoas que nunca foram amados. Nunca ouviu eu te amo. É assustador. As pessoas convivem a vida inteira, né, nesse universo onde a cultura e a crença de que você tem que estar com alguém. Sim. Né? E a pessoa falou, eu nunca fui amada, eu nunca ouvi a palavra eu te amo. Sim. Nossa, eu acho essa discussão, trazer isso para cá, é necessário. E você tem que descobrir por que isso, antes de começar, antes de olhar para alguém de forma amorosa. Porque o seu relacionamento amoroso está automaticamente ligado a como você se vê, ou melhor, a como fizeram com que você se visse. Quando que a ideia, só para amarrar, quando que ele veio para sua cabeça, eu vou fazer este livro? Em que momento? Como tem um ano, mas que momento? Então, é uma história muito boa que não vai dar tempo de contar, mas é só para finalizar mesmo. A ideia veio em outubro de 2020, estávamos ainda na pandemia, né? Eu comecei a rascunhar alguma coisa, demorou mais um tempo, eu joguei fora, minha mãe faleceu. Eu escrevi no período em um ano, né? Eu perdi meus pais em um ano, os dois, né? Eu escrevi entre a morte da minha mãe e entre a morte do meu pai. Eu estava tão afundada
numa dor, de luto, de Enlutada mesmo. mesmo e mais um pouco, assim, porque nisso eu perdi emprego, criei uma lesão no joelho que me impedia de andar, de fundo emocional. Foi quando eu ouvi a coisa mais linda que uma mulher pode ouvir, e se eu puder levar isso para frente com cada leitora minha, ou com cada leitor, para entender o que significa o amor, é quando o Túlio, que meu marido hoje, na época não era, quando ele virou para mim, quando meu pai faleceu, ele disse para mim que a partir daquele momento era ele que ia cuidar de mim. Eu apaguei toda a primeira versão dos primeiros rascunhos, um pouquinho depois que a minha mãe faleceu, porque quando uma mãe morre, você se enxerga de outra forma. E aí eu vi que tudo aquilo que eu tinha feito não fazia o menor sentido, apesar de ser uma história de coração partido, não tinha nada a ver com a minha história de família, mas você se vê de forma diferente, e toda aquela dor precisava ir para algum lugar. E para eu não morrer junto, né? Meu pai entrou num declínio na semana seguinte, né? E aí eu, a caminho do hospital, escrevi quase 90% dele no celular, a caminho de hospitais, porque ele ficou, só em UTI ele ficou 100 dias, então era 2 vezes no dia que eu tinha que estar lá pegando boletim. Então, se eu não tivesse alguma coisa para fazer que fosse realmente ligado a um universo de imaginação, então eu vou falar de amor, ou de desamor, ou de como tudo pode acontecer na vida de uma mulher que quer ser amada por alguém, num contexto completamente diferente do que eu estava vivendo na realidade, que era ver meus pais morrendo, né? E concluí o livro, escrevi a última palavra, acho que na semana que meu pai, se eu não estou enganada, foi na semana que meu pai partiu. Nossa. E aí editar, diagramar, tudo foi no luto, assim, tremendo, sem quase poder andar, porque minha lesão não sarava nunca, fui demitida nesse processo todo. Aí é a parte, né, que as empresas não têm a menor empatia por nenhum tipo de drama pessoal que você vive. É verdade. Tem história. Você imagina quem tá ali, né, olhando tudo isso, dá uma vontade de ver essa história, sabia? Acho que foi tão bom você ter falado isso aqui hoje, porque isso leva a gente a uma vontade de ler, meu Deus, o que teve essa mulher a ponto de passar por tudo isso e colocar isso dentro de um livro? E eu tenho certeza que é um livro que cura. É um livro que cura. E é um livro que dá a uma mulher, a um homem, quem quer que seja, que sofra, porque eu acho que não há distinção quando você vive numa paralisia. Quando você não consegue colocar seu sonho pra frente, seja homem ou mulher, isso não tem distinção de gênero, não tem mesmo. Eu decidi que toda a minha dor, toda aquela história do meu nome não combinar com significado, não quero mais isso. Eu quero que meu nome signifique na prática o que ele é. Eu quero ser uma luz de sol, ainda que seja uma nuvenzinha ali em cima, meio melancólica, mas a minha literatura é uma literatura de cura. Os meus livros são difíceis de ler porque eles são pungentes, eles doem, mas que eles te levam a um bom lugar, e um bom lugar de contemplação de quem você é. Eu garanto. Ou o dinheiro de volta, na propaganda. Pode me escrever que, eu quero meu dinheiro de volta porque eu não cheguei a nenhuma conclusão. Mas todo mundo gosta de mergulhar nesse universo. Tem que. Né? Todo mundo agora. gosta, né? Precisa agora. As telas estão nos matando. É verdade. Bom, esse é o primeiro episódio. Eliana de Castro é escritora, fundadora da revista Fausto, na qual publica entrevistas com pessoas importantes, intelectuais até do mundo, como falamos. Formada em jornalismo, é pós-graduada em jornalismo cultural pela FAAP. Mestre em Ciências da Religião pela PUC. Seu primeiro romance é Nana. Você viu como surgiu esse livro? E para fechar, porque nós vamos voltar, já falando especificamente dele, de quais pontos a gente pode discutir para o nosso público e dos novos que você está produzindo. Será um prazer. A Eliana de Castro, no dia 4 agora, ela vai estar no 9º Café Ciesp de Cotia,
com o Mauro Dafri, com a Sonaide Lacerda, nossos queridos. Queridíssimos. E qual é o tema da sua palestra desse dia? Então, vai ser justamente a formação do imaginário para... Tudo que nós entendemos de amor romântico vem da literatura, né? E tudo que podemos construir agora a partir de criar um mundo melhor também está ligado às artes. Tá. Então eu vou falar um pouco sobre isso. E você também vai acontecer no Café Girondino. Isso não tem data ainda. Tem, mas já tem uma data, já tem uma data. Nós vamos comemorar 1 ano de Nana, nós vamos comemorar o meu aniversário, nós vamos comemorar a apresentação da atriz que fará, uma grande atriz que fará o audiolivro, e nós vamos comemorar... Será que eu já falo? Não fala, não. Já falei demais? Não, Isso? Falou demais, Falei mas não falou o nome da atriz. Não, só não falou falei o nome da atriz e meu aniversário é meu aniversário. E aniversário vamos comemorar 23 de janeiro, claro. Também já falei no começo. Meu aniversário, o nome da atriz eu não falei, e o terceiro motivo, que é o mais incrível de todos, eu vou contar só no dia ou mais perto. Exatamente. Mas assim, uma festa linda no Café Girondino, porque o café é lindo, combina com a foto. Maravilhoso, né? E eu vou estar um desbunde. Ó, nessa câmera aqui, tem tanta todos coisa. Estão convidados, todas estão convidadas. Deixa uma sobreviventes. mensagem. A gente sempre deixa uma mensagem final. Uma mensagem final. A data do Girondino tem. Dia 19 de janeiro, um domingo à tarde, nós faremos uma festa lindíssima, e eu quero convidar, que é a mensagem: todo mundo que se sente um sobrevivente. Tá bom. Todo mundo que se sente preso e que deseja ter autonomia. Mulher, homem, sobretudo mulher. Todo mundo que precisar ver alguém que venceu dores que eu nem posso falar, de tão tabu que é. E todo mundo que não tem medo de ser dramático, principalmente. Novelista. Noveleiro. Eu vou tentar convidar alguns artistas que conheci nesse tempo de Dana. A gente já passou mais tempo ainda falando. Vou parar de falar. Mas assim, todo mundo que se identifica com uma trajetória de contar ali, ó, na ponta do lápis, porque ninguém tem que ter medo de falar sobre isso, não existe glamour nem nada do que a gente faz. Toda vez que a Janete Claire criava uma cena, e eu pegava, porque antigamente se fumava muito, e tomava assim, muitos comprimidos nas novelas, né? Você estava nervoso, você tomava um comprimidinho, e era uma coisa, né, dos anos 70, você vai ver todas as grandes estrelas ricas, personagens ricas, fazer isso. Eu pegava o feijão, e tomava como se... Eu não tô passando bem hoje, deixa eu tomar um comprimido. Eu tem uma referência a Malu Mader no capítulo 7, eu acho que é o 7. Só tá escrito Malu, mas é a Malu Mader. Porque a Malu Mader é minha diva, Master Plus Advanced, assim, minha você mulher de formação. Ela? Então, aí você não sabe. Ai, gente, a gente tem que terminar, né? Eu deixo pra depois, tá bom. Então, eu deixo pra depois, conto rapidinho. Conta rapidinho. E aí chegou a história, uma grande atriz se apaixonou pelo livro e levou o livro para muitas outras grandes atrizes. Sim. Então, tem muita gente que segue a Fausto lá. E a Malu não tem rede social, mas o trecho... É verdade, ela já falou isso o trecho várias vezes. Chegou nela. E eu tenho um áudio da Malu Mader no meu telefone. Ai, coisa mais linda do mundo. Ela, imagina aquela voz que é um negócio surreal, né? Assim, pra mim, que tive a novela como minha grande formadora de quem sou, mulher, né? E me inspirar em todas essas grandes mulheres, eu tenho um áudio da Malu Mader guardado no WhatsApp. Como, né? Malu Mader, né? Tantas, né? Tantas que a gente ama. E Malu tem um perfil de mulher tão incrível, tão verdadeiro. Eu gosto muito dela, eu gosto muito. Olha, faz o fechamento. Deixa uma mensagem para as pessoas, já contamos tudo. Deixa eu dar uma mensagem. É essa da contracapa mesmo. Tá, ele tá pegando a gente aqui diretão. Quem tem por hábito achar que nada merece, inventa pretextos para ficar onde não cabe. A dor do amor é um vício, mais do que o próprio amor. Paremos de sofrer. Né? Vamos buscar o amor que nos é merecido. Né? Eliana de Castro, amando
desamando, viva, presente aqui, pulsando, tão linda e tão... Olha, eu estou muito feliz. Acho que tudo tem a ver comigo, você tem a ver comigo, você me desculpa, o marido dela está aqui. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, eu tenho certeza. A forma como ele te olha, que te cuida, assim, realmente ele ocupou o lugar de tudo para te proteger. Muito obrigado, tá? Por ter vindo aqui. Eu é que agradeço. Gente, eu estava segurando. Eu falei, hoje eu não vou me emocionar. Mas como se você é pura emoção? Obrigada, eu que agradeço. Mais uma vez, você me deu mais esperança de muita coisa que você nem imagina. Eu tô saindo daqui também maravilhado. Porque somos todos sobreviventes, né? E precisamos de trocas reais, mais do que nunca. E nem te contei de como a sobrevivência também faz parte da minha vida. Mas contaremos ainda, teremos muito... Teremos outros episódios. Obrigado por estar aí. Vou dividir a bancada com ele a partir de agora. É verdade. Até o próximo. Tchau. Obrigado, viu?